Top está de volta e agora vamos falar sobre... A gente vai falar sobre olfato. O Dr. Jamal Azam, otorrinolaringologista, ensina treinamento olfativo. Bem-vindo, boa tarde. Gisele, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, não dá para falar de olfato e não falar, né, que é um dos sintomas do Covid-19, então vamos começar falando sobre ele. Por que acontece das pessoas perderem o olfato quando tem, devido ao Covid-19? Isso, o que acontece nessa doença é que o vírus, ele tem uma predileção pelas células do olfato. Vamos ver onde ficam as células do olfato dentro do agora, nariz. gente, ó. Aqui é um corte de lado, nós temos o nariz, a boca, o queixo. E as células do olfato ficam bem escondidas aqui em cima do nariz, embaixo do cérebro. E essa parte pequenininha aí, É né, pequenininho, então já é difícil naturalmente o ar chegar aqui. E se o vírus chegar neste nervo através do sangue, inflamar o nervo, como o acesso às substâncias já é naturalmente dificultado, ele inflamado piora tudo e pode então diminuir uma função primordial para o ser humano, que é o olfato. Tá, e como é feito esse treinamento para voltar? Por exemplo, a pessoa contraiu, né, tem o Covid-19, mas já se curou do Covid, mas continua sem sentir o cheiro das coisas, sem ter olfato. Perfeito. Como que é feito esse treinamento? Isso é muito interessante que você falou, porque muitas pessoas ficam com sequelas de longo prazo e acham que ainda estão com o Covid-19. Mas você falou certo, a Covid curou, as sequelas podem ficar. Então, o que a gente tem que trabalhar é evitar com que as sequelas existam. Agora, se elas acontecerem, a gente vai, então, restabelecer ao máximo e o mais rápido possível a função do ser humano. Quanto tempo leva? Ou é de pessoa para pessoa? Tudo é muito individual, né? Tudo é muito individual. Nós mesmos estamos aprendendo com essa doença, mas o treinamento olfativo, ele deve se iniciar depois do quadro agudo da Covid-19. Então, depois que a pessoa teve alta da Covid-19, geralmente no mínimo 2 semanas depois, aí a gente pode começar o treinamento olfativo. Então, nós vamos estimular um nervo que está dormindo. Sabe uma fisioterapia de alguém que teve um derrame cerebral? Ele não consegue mexer. Aí você fica estimulando. A pessoa, às vezes, fica meio frustrada no começo, porque ela não consegue, mas o estímulo é importante. E o estímulo a gente faz através de uma terapia que eu alerto a todos, não pode ser feita sem orientação médica. Nós estamos aqui para explicar para a população, mesmo porque a perda do olfato pode ter outras causas que não a Covid-19. Tem que ser tratado, né? Como, por exemplo, a pessoa já está 2 semanas em casa, já não tem mais o Covid e não voltou ao olfato. Quando que ela deve procurar ajuda médica? Já nesse momento. Nesse momento. Não voltou ao olfato, está na hora de procurar. Já está na hora de procurar o médico. Aí o médico, se julgar que existe a indicação, a gente faz o seguinte. Em primeiro lugar, nós vamos separar frasquinhos. Esses frasquinhos podem ser da forma que a pessoa quiser, não precisa ser desse tamanho, pode ser maior, menor. E nós vamos colocar dentro dos frascos substâncias com odores marcantes. Odores que a pessoa sinta mesmo. E que ela esteja acostumada. Tipo café. Café. Canela, aquele é canela, ó. Não é? Canela. Esse terceiro é o quê? Esse aqui é pasta de dente. Pasta de dente. Pasta de dente não tem um cheirinho? Cheiro super forte. Então. A gente vê de longe que a pessoa escova o dente. Quando não escova também, né? Isso. Vinagre, boa. Cravo. Tudo que eu gosto, gente. Isso. Entendi. São odores marcantes e, ao mesmo tempo, não são odores que podem lesar o nervo mais ainda. Ah, porque se for um odor muito forte, pode lesar, é isso? De jeito nenhum usar álcool. Não pode usar. Só na mãozinha, hein, gente? Só na mãozinha. Não é para ficar inalando o álcool, claro, né? Não é para inalar, não é para então quer dizer que o cheiro do álcool, então,
Se a pessoa ficar inalando, nós vamos mostrar como é. Toma banho hoje de álcool, Não, mas é bem diferente. Tá, porque mas quem não tem problema não precisa se preocupar com ter problema de olfato, não. Não há problema nenhum. O que não pode, por exemplo, agora. É fazer como eu vou fazer aqui, né? Como eu vou te ensinar. É ficar cheirando assim. Você não pode pegar o álcool, passar na mão e ficar cheirando. O que acontece, por exemplo, em loja de perfumes, que a gente cheirou um perfume, cheirou outro, tem uma hora que você não sente mais nada. Isso. Por que acontece isso? Porque o nervo do olfato, ele se cansa. Naturalmente, o olfato é um sentido não tão desenvolvido no ser humano. Em alguns animais, sim, mas no ser humano, não. Por quê? Porque você tem dificuldade do ar chegar lá em cima. O ar muitas vezes não circula, por isso que para você sentir entre um perfume e outro, você às vezes tem que cheirar o café para aquilo neutralizar. Faz mal, não faz mal sob hipótese nenhuma. Tá. No caso do treinamento olfativo, o odor não pode ser muito forte, então não pode pôr desinfetante, não pode pôr gasolina, não pode pôr álcool, não pode pôr amoníaco, cloro, coisas que são irritantes, mas sim, como eu disse, odores marcantes que a pessoa conheça. Pode pôr, por exemplo, alho em pó, orégano, cheirinho bom. hortelã seco, manjericão seco. Você pode alternar de acordo com a evolução do tratamento. Quanto tempo dura mais ou menos o tratamento? Aí, ou o treinamento, né? Isso depende. Então, mas mais ou menos, assim, só pra gente ter uma noção. Olha, eu diria que para a perda total do olfato, não espere um resultado antes de 2 a 3 meses. 2 a 3 meses, demora bastante. Demora bastante. Agora, uma coisa, não é de Covid, por exemplo. Uma amiga minha, quando era criança, a casa pegou fogo e ela perdeu o olfato. Isso. E aí ela não sentia cheiro de nada mais. Mas isso por causa do trauma. Que ela, não sei se ela bloqueou, que ela lembrava, ela descobriu isso em terapia. Por que acontece isso? O cérebro bloqueia mesmo para não sentir cheiro de nada por causa de um incidente? Pode haver um bloqueio psicológico e pode ter também a lesão do nervo olfatório, tanto pela fumaça quanto pelo calor. Ou seja, não é normal, tem que procurar, né? Porque ela ficou com isso um tempão, agora que ela voltou Pode ser. Buscou ajuda. Por que ela tem que buscar ajuda? Agora, uma noção muito importante, gente. A rigor, o olfato no ser humano, ele é um sentido de proteção. Nosso olfato não foi feito para sentir cheiro bom, foi feito para sentir cheiro ruim. Tá vendo, gente? Quando alguém fala pra vocês tomar banho, fala, não, meu amor, você foi feito para sentir cheiro ruim, foi para sentir cheiro bom. É isso mesmo. Por isso que eu trouxe uma imagem de comida podre aqui. Por quê? Porque a pessoa que não sente olfato, geralmente não sente o paladar, e ela pode, então, ingerir comidas podres sem perceber. Isso acontece com enorme frequência. Já vou dar a dica para quem está com olfato ou paladar diminuído. Tudo que cozinhar e colocar na geladeira e guardar, pegue uma etiquetazinha, anote a data que você fez. Porque às vezes você coloca lá no fundo, esquece, e aquilo pode estragar e você pode não perceber. Então coloque a data, se tiver alguém ao seu lado que possa testar a comida antes. Por quê? A perda do olfato pode levar a acidentes domésticos, como, por exemplo, vazamento de gás que o fogão apagou, a pessoa não percebeu, é verdade. Ela não sente o cheiro. A própria panela que queimou, a pessoa não sente o cheiro. Pode colocar a pessoa, então, em risco e pode também acabar levando a pessoa a longo prazo. Agora eu vou falar uma coisa meio chata. Não, mas tem que falar, doutor. Fala logo, acho que é a verdade, lógico. A pessoa pode entrar em depressão. Por não sentir o cheiro. Olha que coisa, né? Porque, veja, o cheiro é algo que a gente está acostumado a ser algo tão bom. Né? Então, o odor, o cheiro, ele é importante até no relacionamento sexual. E os feromônios, né, que são hormônios que são inalados. Sim. Agora, imagina. E o comfort também, né? Por exemplo, o bolinho, né? Aquele bolinho ficando pronto, lembra de quem? Da mãe, da avó, o chá. Cheirinho de casa de vó, gente. Todo mundo já sente. E o bebê? É verdade. Eu não quero cheirar o bebê. Agora, uma coisa, doutor. Tem gente que tem o olfato mais trabalhado, por exemplo. Sim.
os perfumistas, que fazem Claro. os perfumes, têm um olfato mais trabalhado. Eu não chego a ser uma perfumista, mas, por exemplo, eu sinto o cheiro de longe. Por exemplo, eu sinto um cheiro do perfume, eu sei se tem a baunilha, que eu tanto gosto. Pode ser usado, inclusive. Eu consigo sentir o cheiro. Isso tem alguma coisa a ver ou é de cada um? Não? É de porque eu cada um. trabalhei mais o cheiro, o nariz. As duas coisas. Ou a pessoa pode ter uma sensibilidade individual maior. E por que isso? Porque genética? isso é da pessoa, Porque eu genética. nasci Como assim. audição, tem pessoas que já nascem Sim. com uma audição muito apurada e pode ter desenvolvido isso ao longo do prazo E tem uma mesmo. coisa, por exemplo, alguém que tem um olfato bom, não tem a visão tão boa, Pode ou a audição não tem nada a ver. Tem alguém que Não. pode ter tudo bom funcionando. Pode. E o treinamento olfativo, então, como que a gente faz? Cheirando. Cheirando. Pega o frasquinho, abre o frasquinho e inala profundamente 3 vezes. Então, eu vou te ensinar, depois você faz, Vou tá bom? fazer. Ó, De longe. 3 vezes. Tem todo um. aí, o que vai acontecer? Espera um pouquinho. Respira para circular o ar da fossa nasal e pega outro frasquinho e vai repetindo isso várias vezes ao dia. Você quer tentar desse aqui? Porque eu toquei nesse aqui, você pode usar Vou pegar esse aqui. outro. Mas para avisar vocês, gente, canela, ela é um cheiro quente. Então, assim, vocês estão em casa aí, não sei nem se eu posso falar isso essa hora, né? Mas tá meio desanimada aí o namoro e tal, pega uma canela, minha gente. Canela é afrodisíaca, só pra avisar vocês. Com Crava certeza. também, viu? Que elas sabem Cravo. tudo. Então, Vou pegar isso, doctor. Isso, aí você vai abrir Vou abrir. e vai cheirar profundamente. E solta isso de lado profundamente. Só pelo nariz, gente. Não é para puxar o ar pela boca, só pelo nariz. Isso. Cravo me lembra beijinho. Sabe aqueles doces de beijinho? Muito bom, de coco, né? Bom demais. Festa Nossa. de criança. Oh. Me lembra, tá? Então, Viu como que tem memória, gente? Por isso que é vendo? importante. Então, gente, vocês estão assistindo a gente. Não sente direito o cheiro das coisas? Procura um especialista. Procura aqui o Dr. Jamal Azan, otorrinolaringologista, para ajudar você para trazer você aí de volta para sentir o cheiro das coisas, né, gente? Com certeza. Faz Por parte isso, da vida. imagine a Sentidos. longo prazo a pessoa sem sentir nem o gosto da comida, nem o cheiro. Como é que fica o sistema emocional da pessoa? É difícil. Fica abalado mesmo, Fica né? abalado. A minha amiga, não sei como ela ficou tanto tempo sem sentir o cheiro. Ela falou, eu não sinto o cheiro das coisas, eu não sei. É que talvez Aí ela... tenha sido quando ela era muito pequena. Sim, ela era muito pequena. Agora, uma coisa, por exemplo, o seu tratamento é junto... Porque se foi um trauma, não adianta também só no otorrino. Tem que procurar uma ajuda terapêutica? A gente sempre parte... Ela cheirando, né? A Sem gente parar. sempre parte, inicialmente, da avaliação física, anatômica, porque, como eu disse, pode ser outro problema. Eu preciso fazer uma avaliação clínica. Sabe uma curiosidade aqui? Perda de olfato pode ser o primeiro sinal de doença de Parkinson, Olha, que é aquela doença que a pessoa faz movimentos repetidos. Então, a pessoa não tem movimento nenhum repetido, ela ainda não manifestou a parte motora e ela pode ter como primeiro sinal perda de olfato, assim como outras doenças também, como, por exemplo, demência precoce, pode se iniciar com perda de olfato. Então, não é que perdeu o olfato, vai lá e fazer treinamento olfativo. Calma, primeiro investigar. Se houver necessidade de um suporte psiquiátrico ou psicológico, claro, com certeza será feito. Tá bom, doutor, qualquer caso é reversível? Não sabemos ainda, nós não temos tempo suficiente para dizer se a gente Eu não digo nem só todos. em relação ao Covid, mas assim, né? Qualquer caso é reversível ou não, depende de cada um também. Tem casos que são muito difíceis, como, por exemplo, traumas de crânio, quando a pessoa tem um acidente de carro e fratura o crânio e corta o nervo no meio. Aí fica mais difícil reverter. Então, não tem, aí nesse caso não tem treinamento? Eu diria sempre, Gisele, que a gente não pode fechar as portas para o destino, para o futuro, a gente não sabe. E medicina, então, né? Eu jamais fecharia a porta de um paciente e diria não tem cura. Eu diria, enquanto ele está vivo, eu vou tentar e eu vou ajudar. Muito bem, doutor. Enquanto a vida há esperança. Sempre. Bom, os seus contatos, doutor Jamal Azan, otorrinolaringologista. Isso, o mais fácil é meu site jamal.com.br, é fácil, jamal.com.br. Tem o @doutorjamal no Instagram,
tem o Facebook, mas o site é o mais fácil e um canal do YouTube, se você se inscrever. Já tem mais de 115 mil inscritos, tem mais de 300 vídeos, alguns nossos aqui. Gente, ele já veio aqui. Já. Como eu esqueci de falar, quem faz aquela cirurgia, desvio de séptico, enfim, Isso. perde também o olfato, não? Não é para perder. Não é para perder. Isso pode ser aquelas um efeito... estéticas também, que põe empinar o nariz. Não é para perder. Isso pode acontecer, é raríssimo acontecer e não é algo comum de jeito nenhum. Tá. O exame que todo mundo faz, né? O exame do Isso. Covid. Ele também não tem nada a ver, não pode machucar. Se Até for... pode, existe Olha aí, caso sabe por quê? descrito. Porque assim, eu já fiz vários testes, né, gente? A gente tá aqui trabalhando, tá nativa, tem que ficar natural. fazendo teste direto. Alguns eu não senti nada. Outros eu falei, o que é isso? Devolve meu cérebro. Foi o cérebro junto. Isso. Por quê? Depende do profissional, Depende do profissional. Mas pode machucar, então? Pode. Existem relatos que sim, mas, gente, veja bem, qualquer coisa pode. Você vai colher sangue, pode acontecer verdade, um monte de coisas. Então, isso não inibe, sob hipótese nenhuma, a realização do exame. Enfim, nós trabalhamos com pessoas, com materiais diferentes e a gente tem que sim confiar na medicina, confiar em todos os profissionais da área da saúde, que eu queria só aproveitar 3 segundinhos, fazer uma homenagem a todos os profissionais da saúde. Porque tem se falado muito do médico, não é só o médico, não. O médico não trabalha sozinho, gente. Então, todos aqueles que estão envolvidos, o médico, a enfermeira, o fisioterapeuta, o segurança que nos ajuda tanto, a recepcionista, a limpeza, todo mundo está de parabéns por segurar essa bronca tão difícil que a gente está vivendo nessa pandemia. Boa, doutor, estamos todos exaustos, cansados? Sempre. Fortes, porém exaustos, exaustos, porém fortes. Mas sempre com esperança. Muito obrigada, viu? Uma honra estar aqui com vocês. Então a gente vai ficando por aqui, mas Luciano Faccioli já assume na sequência. Um beijo pra vocês e até a próxima. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, que imagem é essa? Alô, 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 Brasil! Continua, não, senão agora já também vai queimar o bicho, né? Não, menos então, menos, até porque quem entende de gastronomia é o chefe Tadeu. Quem sabe de falar, sou eu, não é? Tudo bem, gente? Grande abraço, sequência da nossa Tarde Top aqui na Rede Brasil de televisão. A você que nos vê nas várias operadoras e vários sinais espalhados pelo território nacional. A você que nos vê em rbtv.com.br, muito obrigado também. Sejam bem-vindos e bem-vindas, tá? Como eu sempre falo, e atendendo pedidos do Rony, do Ricardo, do Cauê, do Marcelão e do próprio Diego Alemão, o time que está ganhando não se mexe. Então, começa a melhor parte da Tarde Top. Não quero, lógico, criticar Gisele Alves nem Nani Venâncio, mas esta parte que é a nossa é a melhor da Tarde Top. Tá dito e ponto final. Chefe Tadeu, cumprimenta aqui. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Tadeu Augusto Reis Faria. Teu nome aumentou da primeira vez para essa, pô. Veio completo dessa vez. Tadeu do restaurante O Farol, na Praia do Perequê, no Guarujá. Você conhece o Perequê? Não? Não! Chegou na Praia do Perequê, à direita, já na areia, direita, na areia. Quem chega pelo Guarujá, não quem vem da Bertioga, pelo Guarujá, direita, restaurante O Farol. Se falar que viu o chefe Tadeu aqui na Rede Brasil, o preço que está no cardápio, você vai pagar exatamente aquele preço e vai se alimentar muitíssimo bem. É a promoção do dia, né? Isso aí. O que você vai fazer? Hoje vamos fazer um camarão no abacaxi. Camarão no abacaxi. O bichão está aqui. O que você... Nós abrimos a imagem com o taca-lhe fogo aí no bicho. O que você estava fazendo? De trás para frente. Finalzinho que é maçaricar ele para finalizar o parmesão em cima. Tá. Esse é o final do prato. Agora a gente vai começar dourando uma cebola. Tá. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos. O que você acha de eu falar os ingredientes agora? Pode falar melhor. Pode? Vamos começar. Vamos pensar que foi combinado. Não. Isso é espontâneo. TV é espontaneidade, pô. Vamos pelos ingredientes. Vamos lá. Por favor, como diz meu amigo José Luiz da Atena. Na tela, gente. Vai. 6 peças de camarão rosa. 1 abacaxi inteiro. 1 requeijão cremoso, leite de coco, páprica picante, gengibre, cebola e alho. Aí todos vão perguntar, quer cebola, né? Erva doce, queijo parmesão, salsinha, sal, acompanhando arroz, batata laminada. O que é batata laminada? Cortada no mandolim. Cortada no quê? Igual aquela do saquinho azul. Tá. Laminazinha. Tá. Ou batata chips de mandioquinha, né? Aí vai a gosto do freguês. Tá. Deixa eu te perguntar, leite de coco, qual é a quantidade? Um vidrinho pequenininho do leite de coco. De quanto ml? 250 ml. Quanto? 250. 250, tá.
Requeijão cremoso, tamanho normal, o pote normal? Colher, a gente vai usar umas 2, 3 colheres no máximo. Ah, no máximo? Tá. Daí Não é catupiry, é requeijão. Eu ia colocar o catupiry, mas fica mais fácil colocar um requeijão cremoso, que catupiry é a marca, né? Tá, isso. Verdade. Daí entra como um Não, mas não é queijo. Catupiry é a marca. É a marca? Não, que eu sei que é, mas não existe o catupiry? É o requeijão. É requeijão? É um queijo... Catupiry é a marca do requeijão? É que eu sou novo, tenho 55 anos e quase não gosto de comer, estou sabendo disso agora. Eu achei catupiry... o pessoal fala queijo catupiry, já entra direto naquele lá. Então quando faz com requeijão Almeida, que muita gente faz, é a mesma coisa. Tem uma infinidade de marcas, escala, mas inferiores, lógico, aquele queijo é muito bom. Bacana. Para culinária ele é muito bom. Olha, mas como diz Andréa Macarian, catupiry é sempre catupiry. Isso. E o que, Maca? Palmeiras é sempre Palmeiras. Já tá delirando, por favor, vamos levá-la, chama SAMU. Vamos lá, qual é a sua primeira providência? E já eu vou conversar com o doutor Afonso Moraes, importante advogado, especialista em recuperação de crédito empresarial. Ai, doutor Afonso, vai nos falar como resgatar a passagem aérea durante a pandemia. Ai, doutor, pelo amor de Deus, já, vai. Para começar aqui, um azeitinho no fundo da panela com a cebola. Perfeito. Já tem um pouquinho de alho aqui também. Esse barulho aumenta cada semana, vai. Da outra vez não estava assim. Mas não, tá acho que é tudo importado, né? A gente vai dourar uma cebolinha. Tá. Depois que essa cebola der uma dourada, a gente vai colocar... Maca, vai me monitorando aí no tempo, porque você sabe que eu sou fio desencapado, né? Vamos colocar o abacaxi para dar uma caramelizada também. Tá. Depois que o abacaxi dá uma caramelizada, que a gente retomar, eu já vou entrar com leite de coco, os camarões, noz moscada. Tá. Mas isso tudo passo a passo. Beleza. Então você vai continuar. Pera, eu vou ali com o doutor. Isso. Para a gente conversar com o doutor Afonso. Só uma dúvida não, uma curiosidade. Pode falar. Esse feriado aí que tivemos agora, nos últimos dias, aí da sexta, sábado e domingo, foi bom para você? Porque o comércio do litoral, eu sei porque, né, lá você sabe, tem os meus contatos, enfim. Sim. Muitos comerciantes em Santos comemorando. Para você foi bom? Foi bom. Pô, graças a Deus, hein? É legal que a gente está tendo uma semana muito boa, às vezes uma semana não tão boa, uma semana... E essa oscilação... O feriado foi bacana. Foi muito bom. Legal, tá bom. Eu já volto aqui, tá? Por favor, que tudo suma, tudo possa desaparecer, menos o abacaxi com o camarão dentro, hein? Vamos continuar. Tá bom? Deixa eu conversar com o doutor. Doutor, meu Deus do céu, como é que vai o senhor, doutor? Prazer, viu? É assim, que fora do ar dá a mão, mas no ar tem que ser o soquinho, né? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Doutor Afonso Moraes, me diga uma coisa. O senhor é mágico ou é advogado? Porque resgatar a passagem aérea durante a pandemia é quase uma mágica, não é? É quase uma mágica, né? As dificuldades são bastante, né? Então, a pandemia teve vários impactos, né, pessoal? Mas o maior foi em relação ao setor de turismo. Muitas pessoas, e acredito que seja o seu caso, você que nos vê, ainda não sabem o que fazer com passagens que adquiriram e não realizaram a viagem. Mas existe um caminho. Qual é esse caminho, hein? O caminho é negociar com as companhias aéreas para tentar um reembolso, com toda a frustração de não ter viajado, né? Porque uma coisa é o impacto econômico, outra coisa é o impacto emocional de não ter viajado, viagem frustrada, viagem de 15 anos, casamento no Caribe, etc. Tentar um reembolso para fazer uma viagem futura ou já remarcar, se já estiver agora numa fase mais aberta a pandemia, remarcar para tentar ainda fazer a viagem. Se eu não estiver enganado, o senhor me corrija, até porque o advogado é o senhor, por favor, fique à vontade. Se é um show que eu comprei ingresso, não consegui ir, eu tenho que ver... este show, for remarcado, eu tenho que me virar nos 30 para ir, se quiser, na data remarcada. Eu não tenho obrigatoriamente direito a ter meu dinheiro de volta. Em shows é assim. Não, em passagem aérea não. O governo fez a medida provisória. Não, sim, falei em show assim e passagem aérea. A passagem aérea, o governo fez uma medida provisória que todas as passagens aéreas de 19 de março de 2020 até 30 de dezembro de 2020, elas teriam reembolso de 12 meses. Então, olha lá, atenção. Você, por acaso, comprou a sua passagem de março, que dia? 16 de março, 16 de março, segunda-feira. Agora ele estendeu. Teve a
a Lei 14.714, que ele estendeu, medida provisória virou lei, vai até 31 de dezembro de 2021. Tá, quem comprou nesse período, qual é a orientação, doutor Moraes? A orientação são 3, né? Depende do que ela quer fazer. Ela pode pedir o reembolso, ou seja, o dinheiro, tem 12 meses para a companheira devolver. Tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade, marcar uma outra viagem, acomodar. Ela tem a escolha, tem a escolha desde que tenha o voo por destino ou reembolso. Ela devolveu o dinheiro. São as 3 coisas: viajar, o reembolso e remarcar. Tá, esse reembolso é do valor que a pessoa pagou 3 mil na passagem, recebe os 3 mil, não? É corrigido, vai ter um pequeno prejuízo. Ah, vai ter? Porque a correção é pelo IGPM? Pelo IPC, e hoje a inflação está no IGPM, está em 38 para 8. Então vai ter uma diferença, né? Mas aí existem outros prejuízos que a gente pode até explicar como é que eles podem ser, né? Além dos prejuízos que eu acho que inconcebíveis, né? São muito grandes, prejuízos emocionais. O desgaste de não ter viagem, e aí vai para os passeios que foram cancelados, o show já estava na sequência. E as outras coisas não tem tanta forma de receber de volta. Eu digo até, doutor, poxa vida, a pessoa que trabalha numa determinada empresa, ela agendou o período de férias dela naquele período para viajar. Perdeu as férias, perdeu a viagem, se trumbicou por completo, poxa vida. Então, assim, existe uma razoabilidade de ter isso acontecido pela pandemia. No estado pandêmico, como o contrato é bilateral, as duas partes têm que cumprir, a companhia aérea não poderia estar cumprindo a outra, né? Então, em relação a alguns prejuízos materiais, é difícil avaliar isso, o judiciário ainda está... Aqui pelo meu roteirinho, aqui pelas minhas fichas tarde top, né? Que a Andréa Macarian me prepara, junto com o Diego Alemão, com a Flávia, com todo o time aí. O passageiro, essa é a última pergunta, mas achei bem interessante aqui. O passageiro chega no aeroporto, aí vê aquela aglomeração. De repente ele, muita gente, na pandemia, tô fora, achei que o aeroporto já está vazio, vou ter que esperar aqui. Tem acontecido bastante. Então, vou esperar aqui 1 hora, 2 horas no meio de todo mundo, tô fora. Aí resolve cancelar a viagem. Essa pessoa pode cancelar? Que penalidades ele pode sofrer, essa pessoa pode sofrer? Na minha opinião, ele pode cancelar, porque uma pandemia é um estado pandêmico, um estado de saúde, caso de saúde pública, ele não tem estabilidade para viajar, não quer colocar em risco, né? Como a gente tem pessoas que os pais mandam os filhos para a escola, outros que não mandam, então fazem essa ponderação. Então, o contrato é bilateral, então não houve a prestação de serviço, tem que ser devolvido, né? Perfeitamente. Em caso de morte, doutor Afonso Moraes, advogado especialista em recuperação de crédito empresarial, que hoje nos dá o prazer da sua visita e empresta seus conhecimentos a todos nós. Em caso de morte de algum parente, doutor, ou possibilidade de viajar, quais os caminhos que a pessoa interessada deve tomar? Aí a lei já não resguarda, porque já não é uma coisa superveniente, é uma situação dele, né? O que ele tinha que fazer é cancelar e vai ter aquelas taxas, né, de cancelamento, né? De adiar a viagem, né? Difere da pandemia, que é um estado geral de pânico, um estado geral de saúde pública, de muita cautela, né? Nós estamos aqui todos de máscara, somos vacinados, então a gente está tentando manter a vida, que é o mais importante. Deixa eu perguntar, quer ver? Aliás, para você, por favor, Alemão, para você que nos assiste agora, essa situação de resgatar a questão da passagem, resgatar outras situações, sempre muito confusa para quem não tem o conhecimento da questão da lei, é muito complexa para quem não é do meio, como eu não sou, como muitos que nos assistem também não são, e aí sempre ficamos confusos, o que é muito natural. Isso é naturalíssimo, né? Qual é, doutor, eu pergunto ao senhor, a melhor maneira para nós que somos leigos, perto, né, ou na comparação com o conhecimento que o senhor tem, qual é a melhor maneira? É sempre bom tentar recuperar, entre aspas, o prejuízo por conta própria ou buscar um advogado em questões gerais dessas que estamos abordando aqui? A melhor coisa, o caminho mais rápido, né? Talvez o menos prejuízo seria a negociação. Agora depende da dificuldade que a companhia aérea
vier fazer na relação, cumprir a lei na devolução, na remarcação. E as companhias mais ajudam ou mais atrapalham? Mais colaboram ou mais dificultam? Elas agem igual companhia de seguro, né? Sempre põe uma barreira primeiro. Maria, Deus me livre. Sempre põe uma barreira para te dar uma dificuldade, né? Olha, vou lhe falar, eu tive um problema. Olha, doutor, tive um problema numa questão minha com uma companhia de seguros, que eu quase cheguei para a pessoa da companhia e falei, ó, vamos ver o seguinte, eu sou o culpado, eu quis enfiar o carro, não foi o caso, tá, mas vai. Eu quis enfiar o carro no poste, eu subi no morro lá e joguei o carro lá de cima, da ponte da Marginal Tietê. Dá vontade de falar isso, Deus me livre, pô, eles são demais, hein? Infelizmente, a gente aprende na faculdade que as companhias de seguros, elas têm uma negativa geral. Todos são culpados até que prove o contrário, mas diferente do processo crime, né? Eu já tive casos também de um, se eu puder contar, um caso de um sequestro, um roubo e um sequestro. E aí eles não pagaram, que disseram que a própria empresa sequestrou o veículo dela e o empregado, certo? Nossa Senhora. Era uma companhia japonesa, depois a gente teve que entrar com um processo e acabamos, depois de 2, 3 anos, recebendo, mas foi realmente um negócio, né, que não tem lógica, né? Alguém sequestrar, era um entregador, sim, na época era CDs, entregava CDs e falou que sequestraram. A própria companhia sequestrou o carro, o CDs e o motorista, né? Você ficou em cárcere privado, inclusive. Meu Deus, pois esse pessoal que criou essa história, a Globo, por exemplo, que faz novelas com muita competência, está perdendo um grande roteirista, hein? Doutor Afonso Moraes, me diga uma outra situação. Essa aqui é bem interessante. Em relação à alteração das datas que tínhamos falado, o senhor tinha falado no começo aqui desse nosso papo, que não é uma entrevista, é um bate-papo, sempre com muita informação. Em relação à alteração de datas, pode ser qualquer uma que a companhia defina. Então, vamos lá. A companhia falou, a data é essa, quer, não quer, vai andar que o mundo é grande. A preferência é do consumidor, até porque ele tem que marcar férias, período escolar, é dele, né? Ele pode escolher? Sim, ele pode escolher. Ele pode escolher. Tá, mas quer ver? Vamos lá. Ele optou nessa viagem... Desde que tenha o voo, a época pode escolher, porque uma viagem, principalmente uma viagem de turismo, depende de uma programação, né? Você não sai para viajar para Disney sem estar programado, sem ter ingresso lá. Mas que seja um voo doméstico, que ele comprou aquele voo de 3 horas da manhã, que é mais barato, sim, e ele quer remarcar às 9 da manhã, e aí? Não, eles não podem mudar a categoria, porque o voo da noite é uma categoria de valor diferente. Ele tem que seguir na mesma categoria dele, não pode fazer upgrade no voo. Não, mas se essa pessoa queira completar, já não é vantajoso. No começo, a prioridade é dele, de viajar na mesma categoria e no mesmo horário, porque os horários têm, como você falou, diferença de valor. Então, tinha um voo de manhã para os Estados Unidos, de São Paulo, Orlando, 6 horas da manhã, ele vai viajar nessa hora. Ou mais para frente, aí ele escolhe. Não quero viajar às 6 às 10, que é a mesma coisa. Agora, ele não pode querer viajar no outro voo mais caro, à noite, por exemplo, né? O valor da noite no dia é menor. Então, agora, a preferência é dele. Perfeito, perfeito. A empresa possa atender. Perfeito. Doutor, por exemplo, esse problema de viagens canceladas ou remarcadas, ou seja lá o que for, ela tem um número, pelo menos de casos que o senhor atende, ou pelo seu conhecimento, tem um número muito maior de viagens internacionais ou nacionais? Internacionais. Disparado? Disparado. Hoje em dia, 2020, 2019, o número de viagens de férias para fora do país era maior, porque estava mais barato, ainda que o Nordeste. Você vai para os Estados Unidos, muito mais em conta, que não seja barato. Barato não é, mas mais em conta do que para o Nordeste. Eu nunca vi uma coisa dessa, minha Nossa Senhora, tá tudo louco. Falta de estrutura, né, turística, né, do rumo turístico, né? Falta de estrutura e até hoje ainda continua assim, né? Nós temos toda a parte material, né? E toda a parte, aliás, natureza, mas não tem estrutura. Antes de fazer direito, eu fiz turismo, a gente entende um pouco disso daí. Eu fiz isso aí em 72, até hoje continua a mesma coisa. Falta de estrutura do Nordeste, né? Falta de infraestrutura de viária, de hotel. Por que, na sua opinião, isso, hein? Eu morei no Recife em 2015 e vi isso bem de perto também. Meu Deus do céu, por quê? Falta de investimento, né? De investimento, primeiro estrutura depois de investimento para que você monte bons hotéis.
acho que a única exceção que a gente conhece, que eu conheço, é Natal, né? Natal tem um investimento muito grande da parte europeia. Eu tenho um amigo do grupo Pestana, isso. Mas fora disso, e a Bahia, são os dois extremos, né? Mas eu conheço bem Recife, eu conheço bem a Paraíba, né? Minha filha é paraibana, inclusive. E eu tenho amigos hoteleiros lá, mas assim, é tudo hotéis pequenos, né? Não tem empresas que foram para lá. Não veio uma Cor, não veio uma Mercury, entendeu? E é isso que falta. O hotel, aí vai os passeios, vai toda a estrutura, atrações, né? Sim. No Nordeste nós temos o Beach Park, não temos nenhum parque. Então você tem que... O turismo é um pacote, né? Ele vai das rotas aéreas. As rotas também são insuficientes no Nordeste, né? João Pessoa, até pouco tempo, tinha um voo só. Agora as que tem 4 ou 5 voos, mas até 5 anos atrás tinha um voo só. Então tem que ter o voo, a estrutura de hotéis, depois as atrações, né? Só praia ninguém vai ficar, né? Sem praia, sem sol, sem barraca de praia, sem restaurantes bons, né? E sem a mínima estrutura também nessa praia fica bem difícil, né? Doutor Afonso Moraes, advogado especialista em recuperação de crédito empresarial. Muito obrigado, volte mais vezes, foi bem oportuna a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e voltaria assim que for chamado. Com certeza absoluta. Olha, depois do intervalo, o chefe Tadeu Augusto Reis Faria vai continuar nos ensinando um camarão no abacaxi. Ai, como eu tô de dieta, eu vou ficar só no abacaxi. Mas daí ele vai ficar chateado se eu não provar o camarão. Ih, rapaz, agora eu tô num dilema. Eu vou resolver nesse intervalo. Até já.